As artes plásticas estão presentes hoje na minha vida, elas se manifestam através do desenho e da pintura. Desde 2015 que eu faço uso de tela, acrílico em tela, e experimento papel canson A3 e A4 com pastel oleoso, marcador permanente e giz de cera. Mas esse processo ele se inicia lá, em 2008, quando eu faço uma obra em casa e sobra muita placa de forro e tinta, e eu começo a passar o tempo, começo a pintar e fazer alguns desenhos, alguns símbolos, algumas letras, e de repente, quando me percebo, eu estou imbuído desse processo, que vai desembocar em 2015, com o nascimento da minha filha, uma necessidade muito grande de preencher essa casa toda de cor, e aí a partir daí eu não parei mais. Então hoje eu não abro mão desses meus processos do desenho e da pintura. Antes da construção desse livro, eu não tinha tido nenhuma experiência em criação de livros. Eu venho produzindo fanzine desde 2012. Então, o fato da produção do fanzine ser uma produção totalmente manual, corte, recorte, ressignificação de imagens, colagens e uso de material simples, como por exemplo papel A4, recortado em 8 partes, né? Dividido, né? Recortado em 8 partes. Então, a minha experiência é essa, de criação da obra, do livro, né? Até então, meus livros eles foram feitos em editoras. Então, justamente por eu vivenciar esses 8 anos de construção de fanzine, é que eu pensei que esse livro agora podia ter a mesma cara, é um desejo meu de muito tempo, né? Hoje já faço 8 anos de fanzine. Seria interessante ter uma publicação que tivesse a mesma cara do fanzine. Lógico que ele não ia ficar igual, porque até pela maneira de se pegar, a textura do material é diferente, mas a ideia é que ele tivesse o mesmo caminho de construção do fanzine. Bom, aqui são os fanzines, né? O fanzine chamado Receita no Verso. O fanzine Receita no Verso ele surge em 2012. Eu começo a distribuir esse fanzine, ele nunca foi vendido. Ele começa a distribuir esse fanzine em 2012. Ele é resultado de uma oficina, de uma prática de literatura da Universidade Federal de Roraima, onde eu fiz o meu curso de letras, literatura, publicação de literatura. E esse foi o resultado, né? O resultado dessa oficina. Só que foi tão interessante produzir esse material na sala de aula com os alunos que eu resolvi continuar produzindo e produzo até hoje. Então, para você ver, ele é feito numa folha de papel A4. Ele é uma folha de papel A4. E depois eu faço a diagramação dele todinha, ó. Faço de um lado e faço de outro, do outro lado. E aí depois eu levo para gráfica, para Xerox, tiro a Xerox, e aí depois da Xerox eu faço a dobradura dele, né? Ele vem inteiro assim, eu dobro uma folha para cá, dobro para cá e passo uma vez com estilete. Então essa ideia de estar produzindo esse material, esse foi o ponto de partida para a criação do livro, né? Embora a capa seja maior, seja colorida, o interior, o miolo, ele é o mesmo, né? Muda o papel, logicamente, e a quantidade, mas o miolo ele tem o mesmo tamanho do fanzine, ó. Ele tem o mesmo tamanho do fanzine, porque ele é idêntico, né? Então, com essa publicação aqui, eu consegui fazer aquilo que eu queria, que era ter uma publicação artesanal, uma publicação que eu pudesse estar falando sobre o processo de criação, sobre essa velocidade, essa urgência
que eu sinto, né, que necessito mesmo na hora de produzir, e que eu pudesse estar dividindo esse processo com os leitores e também, junto com isso, o processo de criação do livro, né? Então tá aqui, ó. Ele vem então a partir do fanzine. O fanzine ele é o start, é o ponto de partida para isso tudo. E lógico, fui motivado por outras pessoas, né, outros poetas, outros escritores que também fizeram a mesma coisa, não só aqui no estado de Roraima, mas em outros estados. Isso não é nenhuma novidade, né, que está sendo feito, né? Mas dentro desse meu processo criativo, eu precisava fazer um livro artesanal, até pela história do fanzine, como eu disse, né? Então era uma necessidade minha. A preparação das páginas, para o preenchimento do fundo, eu trabalho sempre de forma aleatória. Não faço um planejamento do que eu vou fazer como desenho. A primeira coisa é pegar o giz de cera e dentro do papel eu começo a criar um fundo, né? Preparar um fundo para entrar com um desenho. E aí o desenho também ele vai de forma aleatória. Eu deixo o lapiseira no papel, deixo a ideia fluir ao mesmo tempo que eu estou criando os traços. Ao mesmo tempo que eu estou criando os traços, o próximo traço está surgindo aleatoriamente, né? Então esse momento é a ideia de fixar uma imagem que vai servir de fundo para depois, quando o papel ganhar a sua dobra, cada página vai ter uma parte do desenho. E esse quebra-cabeça me interessa, que é um pouco a ideia desse trabalho, desse desenho de forma aleatória, né? Que eu estou sempre perseguindo um olhar que dá uma ideia de humanidade, mas ao mesmo tempo ele é um desenho que é um desenho abstrato, embora tenha um olhar, e ele acaba mostrando sempre uma fragmentação do ser humano, né? Então cada página do livro eu faço com um desenho diferente, faço com um fundo diferente, justamente para dentro do processo ele ter cada pedaço, cada página do livro diferente, né? Na verdade, esse papel A3 ele é dividido no meio, que vai ficar com o tamanho do papel A4, né? Que é o mesmo papel da construção do fanzine. O mesmo papel que eu faço a construção do fanzine acaba sendo o molde para esse trabalho, né? Desse livro artesanal. Então eu acabo fazendo papel A3, papel canson A3, é um papel de gramatura de 200 GM, é um papel mais grosso, ele é melhor para você fazer o desenho, ele fica melhor para você criar a boneca, né, do livro, né, para depois tirar a xerox, para depois copiar. E depois que eu faço o fundo, crio o fundo, eu tenho a capa também, né? A capa para ser pronta, né? Para ficar pronta, né? Então a capa também é feita à mão e com marcador permanente, e também com papel canson. Tanto o miolo é feito com papel canson quanto a capa, só que a capa vai ficar com papel canson mesmo, né? E o miolo não, o miolo é só o papel canson ele fica só como o molde, né? Só a boneca para poder tirar a cópia depois. Mas a capa não, a capa ele vai com papel canson e papel canson com marcador permanente para botar o título do livro, o nome do autor, e os desenhos que vão vir também dentro da capa, né? Capa contra capa. E esse processo é interessante que cada livro, cada exemplar leva um desenho diferente. Então, cada exemplar do livro eu faço com um desenho diferente. É o que me estimula a criatividade. Como eu disse anteriormente, não tem planejamento, né? Eu pego lapiseira e faço o molde, faço o fundo, né? Preparo o fundo e
E cada fundo, cada parte de dentro do livro também, da capa, né? Ele é um desenho diferente também. Então as possibilidades são infinitas. É um exercício intenso de criatividade. O processo da capa é similar à parte ao miolo, né? Os desenhos são aleatórios também, a construção dos desenhos são aleatórios. É um processo de deixar o traço percorrer o papel e o resultado é o que vai ficar, né? Dificilmente jogo fora um desenho, sempre sai alguma imagem, sempre sai algum... Sempre eu tenho alguma empatia pelo que eu faço, né? Acho que por conta de ser um processo de desenho abstrato, de alguma forma sempre tem uma empatia. O que eu acho interessante desse processo é que o desenho fica a partir do momento que ele se comunica comigo. Se eu sinto o desenho se comunicando comigo, ele fica. O desenho, a pintura, a cor, né? E esse processo é similar aos quadros também, as telas que eu trabalho com tinta acrílica em tela, né? E também o próprio desenho no papel canção, que é um outro processo, né? Eu sigo esse mesmo processo da comunicação. Então o desenho precisa se comunicar. Se o desenho estiver se comunicando comigo, está valendo. O dia que eu olho um desenho que já foi feito há muito tempo, eu olho para ele não está se comunicando comigo, eu desfaço. Quando é tela, né? Eu pinto por cima, crio um outro desenho. Quando não é tela, quando é desenho em papel canção, eu não tenho como fazer uso de novo do papel, então ele fica lá, o desenho fica guardado, mas sem nenhum destaque, né? A tela, eu pinto de preto, depois pinto de branco e começa outro desenho, né? Mas aqui nas capas do livro, nesse processo, não tive esse problema de jogar fora algum desenho, alguma capa. Foram mais de 60 capas. Fiz 65 capas, 65 desenhos diferentes, capas diferentes, contracapa. A parte de dentro da capa também foram parte de dentro diferentes também. E sempre nesse processo, a capa e a contracapa, fundo de lapiseira, misturado com pastel oleoso e o marcador permanente. O marcador permanente, na verdade, ele aparece no desenho. O desenho na pintura de tela, com a acrílico em tela, sai a tinta preta, né? Esse é um processo que eu já venho desenvolvendo há alguns anos, que é sombrear, dar destaque a tudo que eu faço, todos os desenhos, todas as letras, tudo que eu coloco na tela ou no papel, eu dou destaque de preto. Então, os meus desenhos, o marcador permanente me acompanha, né? E na tela, pintura de acrílico em tela, eu faço uso da tinta preta em volta também, e também na lateral. Eu faço todo o contorno, toda a lateral do quadro, eu coloco tinta preta também. É um processo também que eu não vim planejando, não planejei fazer desse jeito. Foi acontecendo, fui me identificando, e quando eu vi, ficou. Esse processo aqui é interessante, que já é o mesmo processo do fanzine, que era o que eu queria fazer nesse livro de poemas, né? Nesse meu novo livro de poemas, eu queria muito que o processo fosse um processo similar à construção do fanzine. Então eu estudei bastante, estudei várias possibilidades de construção desse livro. E o recorte é o mesmo processo que o fanzine, né? Vai recortando todo pedacinho
e aí acaba sendo original, né? É um processo muito interessante. Eu faço desse jeito com o fanzine, que é uma publicação independente que eu já desenvolvo desde 2012. Então, desde 2012 fazendo fanzine. Quando surgiu a ideia de fazer um novo livro de poemas, eu fiquei com uma vontade de fazer, eu preciso que esse livro de poemas seja, a construção seja similar ao fanzine, porque é um processo que eu já venho carregando desde 2012, né, desenvolvendo, experimentando. Então eu sou muito satisfeito com esse resultado. Ó, dando contorno, exatamente como eu disse, ó, marcador permanente com o pincel mais grosso, né? Dá a possibilidade de fazer um contorno mais grosso. Aí tudo que for feito no papel, todo desenho ele acaba tendo um destaque muito grande, é um resultado muito interessante. Eu uso e abuso mesmo desse contorno. A arte da minha vida, ela se manifesta a partir da literatura, do desenho, da pintura, do teatro, hoje da música. Hoje, de alguma forma, eu faço um pouco dessas coisas todas, né? Talvez não faça bem, porque eu acho que para ser muito bom você tem que se dedicar a uma coisa só. Eu, como vou para várias direções, eu acabo, fico com essa impressão, né? Tá sempre deixando o processo parado, e aí avanço no processo na literatura, daqui a pouco eu paro, aí vou lá para a pintura, e avanço na pintura, e para a literatura já volta para trás. Eu já estou começando a perceber essa relação, né? Olha como é que fica, olha o destaque que dá, né? Depois de criar o desenho todo, pintar, colocar o pastel oleoso, junto com o giz de cera, e por cima vem o marcador permanente, né? Ele dá um destaque muito bacana, né? E ainda percebe que tem os borrados, né? Mas o desenho ele é dessa forma mesmo, né? Tem essa característica também de deixar esse borrado aparecendo, né? Mostrando o processo de criação, né? Que não tem nada perfeito, né? Nesse processo que eu trabalho não tem essa perfeição. A pessoa vai olhar e ver que é um desenho mesmo, uma pintura, não tem essa perfeição. Então a parte de dentro, tanto a parte de dentro quanto a parte de fora, nenhuma das duas foram planejadas, né? As duas surgiram no processo de construção mesmo, né? E assim foram 65 capas, né? Fazendo sempre primeiro o meu nome, o título do livro, depois preencher o espaço com giz de cera. Lógico, esse é o meu processo. Mas quem estiver assistindo e quiser experimentar uma construção como essa, né? Vai desenvolver os seus processos, né? Vai criar suas possibilidades, né? Aqui eu já estou dando um destaque nas laterais, né? E fazendo um desenho diferente, né? Olha como é que ficou lindo, né? Fica bem interessante esse tipo de processo, né? O desenho de dentro também e já de fora criando os traços, né? Como eu falei, a criatividade aqui ela não tem limite. Você pode estar 65 capas, 70 capas, 100 capas e criar cada vez uma capa diferente. É um exercício muito bacana. Esse tipo de trabalho, como a ideia principal foi a partir do fanzine, né? O fanzine também, a construção do meu fanzine, Receita no Verso, também é aleatório, enfim, as capas eu penso um pouco como vou fazer, porque tem sempre um texto, uma coisa que tem uma orientação, às vezes política, comportamental, enfim. Agora, nesse processo do livro, não. Esse processo do livro esse branco, por exemplo, eu tinha feito de um jeito que não ficou legal. Eu achei que, para não perder a capa, eu falei, não, eu vou experimentar o branco, vou pegar o branco para ver se dá um destaque. Aí funcionou. Mas eu tinha feito algo que não... Eu nem considero como erro, mas foi algo que eu fiz que não ficou interessante, né? Como eu disse antes, não comunicou.
Então, quando o desenho não comunica, é o momento de improvisar mais ainda, tentar ver a possibilidade dele comunicar. Se ele não comunicar, aí eu não faço uso dele. Nesse caso, eu consegui botar o branco em volta e, de certa forma, salvei o desenho, porque ele não estava legal. Então, o branco em volta deu um visual bacana pra caramba. Eu não tenho muito esse processo de ficar vendo o que as pessoas fazem, o que elas produzem, e depois vir para casa e tentar fazer igual. Assim, eu acabo, com certeza, o que eu estou fazendo deve ter referência em um monte de coisa que eu já vi, que eu continuo vendo, né? Mas em nenhum momento eu venho para casa e vou fazer igual a esse artista. Eu não tenho esse processo na minha cabeça consciente, né? Embora eu compreenda que esse processo está dentro do meu trabalho. Mas em nenhum momento eu me lembro de ter vindo para casa e vou fazer igual esse artista, esse pintor, esse desenhista, não. Eu sei que o processo está aí, mas eu faço de forma aleatória, né? As pessoas podem até identificar com alguma outra coisa, mas com alguém, mas enfim, ele é aleatório. Não estou dizendo que é original nesse sentido, né? Estou dizendo que não venho para casa exercitar, por exemplo. Eu poderia vir para casa, vejo um quadro, vou ver um quadro do Keith Haring, vou para minha casa, agora eu vou exercitar o processo de pintura dele, com os pincéis, por exemplo, que ele fazia muito uso de giz, de pincel. Mas não, eu até consigo enxergar o uso dos materiais no processo de construção de alguns artistas, mas como a pintura ela foi tão... A pintura e o desenho foram surgindo na minha vida de forma tão espontânea, não foi nada que eu planejei fazer, tinha desejo, sonho, enfim. Então essa forma espontânea acaba saindo desse jeito. Aqui já é o acabamento final, ó. O livro já foi construído, ele já está aqui no processo de construção, mas à frente vai aparecer o processo melhor, né? Olha as páginas como é que ficaram, como é que fica interessante o desenho, né? Esse papel é um papel reciclado, papel A4 reciclado. Ele foi feito em Xerox, quer dizer, os originais em papel canson. E agora está em Xerox, né? Uma Xerox bem mais forte, né? Quando eu fui tirar a Xerox, eu pedi que fosse uma Xerox mais forte, para ver que o preto está bem preto mesmo, né? Para poder favorecer as letras, né? A fonte é uma fonte que dá para você ler, não é uma fonte muito pequena. O formato ficou no formato do fanzine. A única coisa diferente é a capa do livro, que ficou uma capa maior. Que essa foi, de tanto eu pesquisar, ver as possibilidades, eu acabei finalizando nessa possibilidade. Acabei vendo que esse jeito era legal, o livro não ia ficar torto, não ia precisar cortar. Eu só precisei fazer um corte só, que é esse corte de cima do livro, né? E a ideia também era essa, não ter que ficar botando o livro o miolo, levar para a gráfica para cortar, ou em casa mesmo, que eu tenho uma guilhotina facão, mas nunca fica legal, fica sempre com as sobras, as pontas ficam mal cortadas, nunca fica bacana. Fora da gráfica nunca fica muito legal. Então eu experimentei várias possibilidades e eu consegui encontrar essa onde eu tivesse menos corte. O corte que eu fiz foi com estilete. Então você pega o livro, você vê e está perfeito, entendeu? É um corte, dois. São dois cortes na verdade, né? Metade e a outra metade. E essa é a ideia, né? Aqui já é outro desenho, então já é como eu te falei, de forma aleatória. O que fica são os traços, o marcador permanente. Aqui eu já utilizei ele todo, né? E os olhos, né? Que traz essa humanidade, né? Aqui já no meio do livro, marcando para poder fazer o corte. Então eu marco... São 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro. Eu faço o furo com agulhão
para poder perfurar direitinho em todos os lados, né? Então eu faço o furo com agulhão, vou girando. O furo tem que ser bem feito também, porque senão depois a parte de dentro, quando botar a linha, vai acabar correndo, né? Então eu faço com agulhão. Depois desse agulhão eu boto a linha de... É uma linha de silicone, eu fiz essa escolha. Eu podia ter feito com outras formas. Eu já vi vários livros de outras formas, né? Eu escolhi a linha de silicone, eu achei que ela fica bonita, transparente. Ela não dá destaque, ou seja, a capa já é super colorida. Não queria nada que fosse colorido para contribuir com a mais colorida ainda. Então eu furo a capa também. A capa são 8 centímetros, se eu não me engano, 8 centímetros para cima e 8 centímetros para baixo. Com mais 3 ali. Aí eu amarro, faço a amarração. Essa medida aqui, cada um pode fazer do seu jeito, né? Tem gente que faz só um furo no meio, tem gente que faz 3, 4 furos. Eu optei em fazer 2. Experimentei com 2 e deu certo. Faço 2 furos no miolo e 2 furos na capa. No tempo também eu venho fazendo uma intervenção no ambiente virtual, que é uma intervenção que se chama Tentou Poesia, que é justamente uma provocação, né? No qual eu mando para os grupos de WhatsApp, os WhatsApps individuais, Facebook, Instagram, e ultimamente tenho feito junto com desenho, né? E essa provocação, na verdade, tentou poesia literalmente, tentou modificar a sua vida, né? Tentou fazer diferente, é uma provocação. E de tanto eu mandar para as pessoas, já tem alguns anos que eu faço isso, e de tanto eu mandar para as pessoas, eu recebi vários retornos, muita gente perguntando: seu nome de um livro? Seu nome de livro? Seu nome de livro? Esse livro aqui não era para ter esse nome, né? Esse livro aqui era para ter outro nome, né? O nome do livro é o nome do poema, Me Arrebenta por Dentro Quando Penso, que é o nome do primeiro poema. Então ele deveria se chamar Me Arrebenta por Dentro Quando Penso. Eu fiquei segurando esse título para definir se ia ser feito de forma manual, artesanal ou na editora. Se fosse feito na editora, o título seria Me Arrebenta por Dentro Quando Penso. Mas como eu defini que seria de forma artesanal, o título é muito grande para escrever aqui. E aí eu fiquei naquela, durante o tempo esse título foi um empecilho, quando eu defini que realmente ia ser artesanal. E aí depois eu lembrei que todo mundo mandava para mim: tentou poesia? Esse é o nome do livro? Eu falei: quer saber? Vai ser o nome do livro, Tentou Poesia. Então Tentou Poesia ele acaba vindo a partir de uma intervenção virtual e um retorno do público, né? O retorno do público leitor, e a partir daí ele acaba tomando conta, né? Tomando conta do livro, né? E entrando como título do livro. Tentou Poesia? O corte é o mesmo corte do fanzine, é um corte direto também, que aí diminui a possibilidade de você deixar pontas, né? E a cada livro que você fizer, ele acaba ficando diferente. Desse jeito não, ele fica igual. Aí depois é só dobrar direitinho que ele fica encaixado. E aí tá pronto o livro. Processo de construção manual, todo ele, né? A não ser o miolo que acaba sendo uma xerox. Tirando a xerox, todo ele é construção manual. Então ele fica num papel maior, que aí dá para acomodar direitinho o miolo do livro, cada página, né? Ela fica bem dobrada, não tem esse problema, né? Depois eu acerto direitinho, né? E aí cada página fica dobrada, tem um layout bacana, né? É um tipo de construção barata, né, também, e acaba dando um visual bacana, né? E aí fica para vocês aí, Tentou Poesia?